Vamos adiante falando sobre um assunto muito preocupante, viu? Um assunto sério aí, o transtorno do jogo, né? Em uma época aí que as bets invadiram o país, se discute se taxa, se não taxa. Você já deve ter ouvido falar sobre o transtorno, né? Pessoas que jogam de uma maneira compulsiva e às vezes acabam perdendo tudo. É o famoso vício em jogar. A repórter Ana Hoffman, né, preparou uma matéria especial sobre esse tema para a gente, né, saber, conhecer um pouco mais o que acontece em relação a essas pessoas que têm essa compulsão em jogar. Vamos acompanhar. O que tu já perdeu pro jogo durante esse período? Perdi muito dinheiro, mas principalmente perdi dignidade, perdi tempo, perdi muitas amizades. Não vale a pena a primeira aposta. Não vale a pena. É um poço sem fundo. Porque quando a gente pensa que está lá no fundo do poço, tu pode ficar mais ainda. Em questão de valores, quanto tu acha que tu perdeu pro jogo? Aproximadamente 4 milhões de users. E isso em dinheiro de fato, casa, carros, empréstimos. Um dia por vez, é sempre 24 horas. Não jogar por 24 horas. Se me dissesse assim, tu nunca mais vai jogar, eu não acreditaria. A equipe de reportagem da Masper TV conheceu o grupo de jogadores anônimos em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, que há mais de 60 anos ajudam pessoas que sofrem do transtorno do jogo. E o nosso primeiro relato foi a história do seu João, ele que faz parte do grupo há mais de 15 anos. Como que aconteceu o transtorno do jogo na sua vida? Sabe que isso aí começou com... Comecei jogando joguinho de bicho. Tá? Jogava um pouquinho, aí comecei a dar uns ganhos, comecei a me entusiasmar, comecei a jogar bastante. E aí na época, lá em 97, 98, eu descobri os bingo eletrônicos, essas maquininhas, né? Caça-níqueis. E ali sim, foi onde eu fui ao fundo do poço. Né? O que o senhor sentia quando jogava? Tu sente uma sensação assim de tu tá indo pro melhor lugar do mundo, entendeu? Mas é o pior lugar do mundo. E para compreender o motivo e a sensação que o jogo proporciona ao dependente, conversamos com um psicólogo especialista em transtorno do jogo. Às vezes as pessoas já têm problemas de saúde mental anteriores ao jogo. Já têm sintomas de ansiedade ou sintomas de depressão, por exemplo. E encontram no jogo uma forma de lidar um pouco com esses problemas. Então é aquilo que eu falei anteriormente, né? Começo a jogar, eu esqueço um pouco da minha vida, eu esqueço um pouco dos meus problemas e eu fico mergulhado naquela atividade. E neste mesmo cenário estava a Maria, que se tornaria mais uma vítima do vício das apostas, abalando as estruturas do seu casamento. O que o vício significou na tua vida? A perda de quase tudo. O que seria o quase tudo? O que tu perdeu pro jogo? Eu perdi tempo, eu, de alguma forma, tive um julgamento moral por parte do meu marido, apoio dos meus filhos. Tu perdeu o teu casamento? Não cheguei a perder o casamento, mas no primeiro momento, por eu sair muito de casa para jogar, que a minha adicção era caça-níquel, o meu marido chegou a desconfiar que eu estava o traindo. O passado da Bruna também relata episódios de perdas. Uma jovem que sempre gostou de esportes e viu nesse modelo de jogo uma possível solução na vida, que mais tarde trouxe danos psicológicos e materiais. O que tu já perdeu pro jogo durante esse período? Perdi muito dinheiro, mas principalmente perdi dignidade, perdi tempo, perdi muitas amizades que até hoje muita gente não sabe. As únicas pessoas que sabem são a minha família e uma amiga minha, o restante ainda não sabe.
Mas perdi por causa da questão de desconfiança, de muitas pessoas me emprestarem dinheiro, eu não ou usar para jogar, ou usar para pagar outras dívidas e depois não conseguir pagá-los. E acaba que tu perde a confiança, perde tudo, né, na pessoa que está te mentindo. E eu sempre acabei me transformando numa outra pessoa depois do vício em jogo. A psicologia e as outras áreas da ciência encaram a pessoa que joga, né, e que tem problema sério como um transtorno psiquiátrico, né? Então, realmente, é uma condição de saúde mental, né, que pode gerar muito prejuízo e sofrimento para uma pessoa, né? Quando a pessoa começa a apostar e ter muitos problemas, começa a ter sofrimento por conta disso, ela está desenvolvendo um transtorno psiquiátrico, né? Uma dependência, que a gente chama de transtorno do jogo. Socialmente, popularmente, o que as pessoas chamam de vício. O vício do jogo não dá trégua, e à noite era o momento onde ele batia mais forte na mente do William. E ele desabafa que fazia o uso de medicações para manter-se acordado, justamente para jogar. Quanto tempo tu joga e o que tu joga? Eu jogava o jogo da vida, que é um jogo que é um multiplicador de dinheiro, no qual o avião fica subindo e a câmara ele explode. Eu comecei a jogar em 2022, quando eu tinha 24 anos. E parei de jogar em 2023, em outubro de 2023, eu tinha 25 anos. Era praticamente 1 ano e 1 mês de jogo. E como esse jogo entrou na tua vida? Vendo no Instagram, era uma brincadeira no começo, até que eu tive um grande ganho, de um dia eu consegui ganhar 90 mil reais. E isso mudou totalmente o meu pensamento em relação ao jogo, no qual eu só queria saber de jogar. A tua rotina mudou por causa do jogo? Sim, eu larguei a faculdade, basicamente eu desisti de tudo que tinha na minha volta, eu só queria de verdade só jogar. Era acordada, jogava, às vezes eu tomava alguns remédios para ficar acordado durante a noite e a jogar. A compulsão pelo jogo, além de tirar os objetivos do William, convívio em sociedade e noites de sono, também travava uma guerra com o endividamento. Em questão de valores, quanto tu acha que tu perdeu pro jogo? Aproximadamente 4 milhões e 200. E isso em dinheiro de fato, casa, carros, empréstimos. Em relação à tua vida pessoal, o que tu perdeu pro jogo? A dignidade, confiança na minha família, principalmente com a minha namorada. Acredito que eu perdi o que eu era mesmo, a minha essência, né? Que é o que o jogo mais rouba, assim. Porque, claro, eu perdi muito dinheiro, né? Mas isso a gente consegue recuperar ainda. Mas a essência da pessoa some. Assim como para Maria, que achava que apostas eram apenas uma brincadeira, mas hoje se dá conta que os prejuízos financeiros foram incalculáveis. Fui com ela, não joguei na primeira vez. Da segunda vez que eu fui, joga, como tu é boba, como tu é isso, como daquilo, eu digo, então eu vou jogar. Ganhei. Ganhei muito dinheiro. Que eu nem imaginava. Mas, que bom que eu ganhei. Bom, eu acho assim, o que eu ganhei, eu devo ter devolvido 100 vezes mais. E Fabiano explica que hoje no Brasil, um dos fatores de risco para o vício do jogo é o fator socioeconômico. Tem ainda o fator socioeconômico. Muitas pessoas buscam no jogo uma forma de complementar a renda, né? Uma forma de aumentar os seus rendimentos, né? Então esse é um outro fator importante, assim, pra gente pensar por que as pessoas apostam ou começam a apostar. Te parecia uma facilidade ganhar um dinheiro extra, isso? Isso, exatamente. Foi essa o início de tudo e até agora, no final, sempre eu usei dessa desculpa, né? Assim, meu cérebro sempre identificava que era
É um dinheiro que eu consigo fazer fácil e rápido e vai ter um retorno. Não perdi muito dinheiro, mas sempre a gente acaba justificando, né, as perdas com, não, na próxima vai dar certo. E também comecei com apostas esportivas, né, mas depois fui para o cassino online, que aí foi a queda total. Né? A gente consegue identificar que isso realmente se tornou um problema de saúde mental quando a pessoa começa a ter prejuízo ou consequências negativas por conta do comportamento de jogo. Então, por exemplo, a pessoa começa a ter prejuízo financeiro, ela começa a ter prejuízos no trabalho, porque está atrapalhando, ela começa a ter conflitos na família por conta desse comportamento de jogo. Então, assim, a questão do prejuízo ou das consequências negativas é algo bem importante para a gente delimitar se isso é um problema ou não é um problema. O outro aspecto é o sofrimento, né? Então, uma pessoa que tem o transtorno do jogo é uma pessoa que vai ter sofrimento, né? Ela vai ter muitos sentimentos negativos por conta dessa atividade. Então, normalmente são esses dois parâmetros assim que a gente usa em saúde mental para saber se uma pessoa tem um transtorno, né? Prejuízo e sofrimento. O problema na vida do William, da Maria e da Mariana dava voz na vida do Beto, que vivia a mesma tormenta em relação ao jogo e às dívidas. As horas extras do trabalho já não eram mais suficientes para bancar o vício pelo jogo. Sim, o senhor chegou a se endividar alguma vez ou pedir dinheiro emprestado? Então, dinheiro emprestado eu não me lembro que eu ter pedido assim, mas eu devia muito para banco. Né? No meu tempo, né, era banco. Eu trabalhava, eu recebia no banco e aí ia lá pedia para aumentar o cheque especial. Aí eu fazia um monte de hora extra, muitas horas extras na época, né? Chegava a dobrar, entrava um dia, saía no outro para ganhar quase 24 horas extra, né? Para ter dinheiro, para pagar, saldar as dívidas e para ter para o jogo. Já na vida da Mariana, a situação se agravava. A confiança do esposo se perdia. E o dinheiro que cabia a ela era o menor valor possível. Ele me dava o dinheiro para o ônibus para vir trabalhar e R$5 para o lanche. Eu não tinha acesso a nenhum dinheiro. Então eu saía e pensava, puxa, R$5. Porque ele não entrava numa casa de jogo com menos de 500, R$600 da época, né? 20 anos atrás. Aí eu pegava e guardava aqueles 5 e pensava, hoje eu não vou jogar, daí amanhã pelo menos eu tenho 10. Aí no outro dia eu digo, hoje eu não vou jogar, daí pelo menos amanhã eu tenho 15. Mas assim, e aos poucos ir chorando, e não é fácil, aceitando, para então realmente parar de jogar. O desespero pelo vicioso prazer de jogar acometia a vida da Leonor, que deixou de comprar alimentos para apostar. Tudo era em função do jogo, tipo, você não tinha dinheiro para comer, porque eu gastava todo, tipo, eu recebia em 24 horas, eu não tinha mais dinheiro, porque eu tinha apostado tudo. Como tu sobreviveu durante esse tempo? Alguém te ajudou? Enquanto eu jogava, Isso. sim, a minha mãe sempre pedia dinheiro, eu precisava comer, eu pedia dinheiro para ela, eu precisava comer. Assim, eu ia pedindo 10, 15 reais e ia jogando e comprava uma coisinha para jogar, mas daí comia, mas parava de jogar. Então chegou num ponto que eu não tinha dinheiro nem, tipo, vai acabar o gás, eu não tenho dinheiro para comprar um gás. É aqui, em um espaço reservado dentro da Igreja São Geraldo, na capital gaúcha, Porto Alegre, que acontecem as reuniões dos jogadores anônimos. Estima-se que hoje, no Brasil, mais de 1.400.000 pessoas sofrem do transtorno do jogo. 3 anos para cá, eu só sobrevivi. Eu não vivia mais. Eu perdi 3 anos da minha vida para o jogo. E quando eu decidi que eu não perderia mais, quando eu encontrei aqui, hoje, graças a Deus, estou conseguindo pagar minhas coisas e eu tenho certeza que se eu não tivesse encontrado o grupo, eu estaria no mesmo buraco que eu estava há um mês atrás. De enganação, de não reconhecer, de pegar dinheiro com outras pessoas, de outras formas, para financiar o jogo. E o psicólogo deixa um alerta. O tratamento para o transtorno do jogo não tem um tempo fixo, mas a rede de apoio é essencial para o encurtamento desse processo de recuperação. Bem variável. Assim, a gente não tem um tempo X definido, assim, o quanto aquela pessoa vai precisar de tratamento. Isso depende muito da gravidade do quadro, né? Por exemplo, essa pessoa tem um transtorno do jogo,
leve, moderado ou grave. Normalmente, quanto mais grave, maior é o tempo de tratamento, né? Outra coisa que também a gente costuma levar em consideração as comorbidades, ou seja, essa pessoa tem só o problema com o jogo ou ela tem outros problemas de saúde mental? Ou tem outros problemas sociais envolvidos, né? Quanto mais problemas, mais sintomas, mais tempo. E um fator que eu acho que é fundamental é a rede de apoio, né? Família, por exemplo, né? Se essa pessoa tem uma família que consegue oferecer apoio, que consegue ajudar, as chances de a gente encurtar o tratamento ou ter um tratamento de sucesso é muito maior. Mas eu ainda sempre tenho uma coisa, um receio, um medo, que é o que a gente sai e a gente aprende aqui no grupo, que isso só o tempo, né? E que esse reforço positivo do grupo é fundamental para eles também se encontrarem, se sentirem pertencentes. Não, eu tenho um problema. Ele, quando chegou aqui, ele se sentiu tão acolhido que ele fez questão de trazer os melhores amigos. Ele quer que todo mundo entenda o problema dele com o jogo, né, para poder ajudar. Como foi esse processo para parar de jogar? Como o senhor se sentia durante o processo? Então, olha só, aqui no grupo de jogadores, né? Jogadores anônimos. Então, são pessoas que têm o mesmo problema que eu, entendeu? Então, as pessoas não me julgavam, elas sabiam o que eu estava fazendo, elas faziam o que eu fazia, né? E quando eles falavam, o nosso tratamento aqui é através de depoimento. Então, a pessoa vem e conta a história da vida dela, conta como é que parou, como é que conseguiu parar, o que fazia para jogar. E as nossas histórias, elas são bem parecidas, né? Tem pessoas que dizem assim, nós somos bem parecidos, somos do CPF. Porque a gente mente, a gente rouba, a gente engana, a gente trapaceia, tudo para conseguir tempo e dinheiro para jogar. Qual o seu sentimento em relação ao jogo? Se eu pudesse voltar lá atrás com a cabeça que eu tenho hoje, com certeza nem chegaria perto, né? E cada um dos participantes relatam uma história, mas todos compartilham do mesmo sentimento: o arrependimento de ter começado a apostar. Qual recado tu deixa para quem está acompanhando hoje e está começando a jogar ou já está passando pelo transtorno do jogo e ainda não procurou ajuda? Para quem está começando a jogar, é que se puder não jogar, é melhor. Porque tem grandes chances de se tornarem um viciado em apostas. E para quem já está passando por esse problema, o ideal é tentar se conscientizar de que pode ser um viciado e que se quiser, e somente se ele quiser, ele pode procurar ajuda, porque de fato não tem como sair dessa situação se tu não quiser. Eu tenho uma família aqui, às terças-feiras, que é o nosso grupo, às terças-feiras eu tenho uma família, né? Que do resto da semana cada um vai para o seu lado, continua suas atividades, né? Mas aqui na terça-feira a gente se respeita, a gente fica feliz quando a gente vê a pessoa de volta, né? Eu retorno a gratidão que eu tenho por esse grupo, que tudo que eu fizer aqui nesse grupo nada vai pagar a serenidade, a forma como eu estou hoje na vida. Nada paga. O grupo de jogadores anônimos foi o choque de realidade e a salvação na vida do João, da Maria, do William, do Beto, da Leonor, da Mariana e para todos os participantes do grupo. E eles deixam um recado final. Não vale a pena a primeira aposta. Não vale a pena. É um poço sem fundo. Porque quando a gente pensa que está lá no fundo do poço, tu pode ficar mais ainda. Um dia por vez, é sempre 24 horas, né? Não jogar por 24 horas. Se me dissesse assim, tu nunca mais vai jogar, eu não acreditaria. Daí quando eu cheguei no grupo, me disseram, não, tu não vai jogar por 24 horas. Por 24 horas eu vou jogar, no outro dia à tarde, por 24 horas eu não vou jogar. Então é só por hoje que eu não vou fazer.